Olá, alunos do primeiro ano A. Nós temos aqui a APC de junho. Vocês devem estar visualizando. Nós temos a parte que fala sobre os gráficos. Então, na aula anterior, apresentações para quem participou da aula pelo Meet, sobre cálculo do módulo, algumas orientações para a solução do exercício número 1, e orientações aqui em relação à construção do gráfico e ao deslocamento. Então, vocês estão percebendo aqui, né, nós temos o gráfico da função f de x igual ao módulo de x. Então, vocês estão percebendo que tem uma linhazinha pontilhada para baixo. Seguido aqui, olha só, essa linha vermelha para baixo, retos, nós teríamos o gráfico da função f de x igual x. Como a função que nós temos é o módulo de x, então essa parte que está pontilhada para baixo, ela é rebatida para cima. Então, uma função modular, geralmente, ela rebate a parte que seria negativa para a parte superior ao eixo do x, ou seja, para valores positivos do y. Então, um gráfico de uma função modular do tipo aqui f de x igual ao módulo de x, igual ao módulo de x ao quadrado mais 1, igual ao módulo de x mais 2, x mais 1, alguma coisa desse tipo, vocês vão ter sempre o gráfico para cima, né, do eixo do x. Então, o limite vai ser o eixo do x ali para cima. Percebendo aqui, tem uma tabelinha, né, em que foi calculado f de x para os x maiores ou iguais a zero, e uma outra tabelinha, né, para f de x igual, né, a x quando x é menor que zero. Lembrando daquela definição, né, x módulo de x é igual a x quando x for maior ou igual a zero, ou seja, o número positivo e o zero, que é o número neutro, e ele é igual a menos x quando x for um número negativo. Feito isso, olha só, nós temos esse gráfico aqui. Em seguida, nós temos um outro exemplo. Neste exemplo, ele pede para estar comparando. Então, vamos comparar em um mesmo plano cartesiano os gráficos das f de x igual ao módulo de x, t de x igual ao módulo de x menos 3 mais 1 e u de x igual ao módulo de x mais 1 menos 3. Então, nós temos três funções diferentes, representadas pelas letras f, t e u. Cada um foi representado aqui com uma cor diferente, para que vocês consigam visualizar quais são as diferenças entre esses três gráficos. Então, f de x igual ao módulo de x é o gráfico em vermelho, aquele que está no meio. E basicamente seria esse gráfico aqui, só que utilizando uma distância maior, né, entre cada número no eixo cartesiano. E aí, nós temos a função t de x, notem que ela é igual a módulo de x menos 3 e mais 1 fora do módulo. Então, quando isso acontece, nós temos o seguinte: eu diminuí 3 dentro do módulo, então, em relação à função f de x igual ao módulo de x, este gráfico ele transladou, houve uma translação, né, do gráfico, em que ele transladou 3 unidades para a direita. Então, diminuiu 3 unidades dentro do módulo, ele transladou 3 unidades para a direita. Então, o gráfico do f de x igual a módulo de x, ele passa pela origem, pelo ponto 0 e 0.
O gráfico t de x igual a módulo de x menos 3 e mais 1, ele não passa pelo ponto 0, 0. Então, ele transladou 3 unidades para a direita e uma unidade para cima, que é quando eu somo uma unidade fora do módulo. Já o gráfico em verde, que é da função u de x igual módulo de x mais 1 menos 3, ele fez exatamente o contrário, né, do que foi feito na função t. Então, dentro do módulo, eu somei uma unidade, significa que eu vou transladar uma unidade para a esquerda e eu diminuí 3 unidades fora do módulo. Então, nós vamos transladar 3 unidades para baixo do eixo do x. Feito isso, nós temos aqui as observações. Olha só, o gráfico de t é transladado uma unidade para cima e 3 unidades para a direita.